Olá, amados, a paz do Senhor. Estou passando por aqui no dia de hoje para compartilhar com você uma palavra que se encontra em Gênesis, no capítulo 8, no versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: O cheiro dos sacrifícios agradou ao Senhor, e ele pensou assim: Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Eu gostaria de falar com você, querido, no dia de hoje acerca do meu versículo bíblico preferido. É fato que a Bíblia está repleta de lindos versículos. A Bíblia diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Não te assombres, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o temem. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Como eu disse, são vários os belos versículos que a Bíblia nos apresenta. Mas particularmente, o meu versículo bíblico preferido é o versículo 21 do capítulo 8 do livro do Gênesis. Sabe por quê? Eu já li a Bíblia, amados, de Gênesis a Apocalipse algumas dezenas de vezes. E o que acontece em Gênesis 8, 21 só acontece em Gênesis 8, 21. A Bíblia possui mais de 31.000 versículos, pois o que acontece no versículo 21, no capítulo 8 do livro de Gênesis, só acontece aqui. O que acontece aqui não se repete em nenhum outro local da Bíblia. Por isso, Gênesis 8, 21 é o meu versículo bíblico preferido. Agora preste atenção, querido. Redobre a sua atenção. Mais do que me ouvir agora, você vai precisar raciocinar um pouco comigo. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, diz que toda escritura é inspirada por Deus. Preste atenção. Toda escritura é inspirada por Deus. O que é ser inspirada por Deus? Ser inspirada por Deus, a Bíblia está nos dizendo que Deus, ele permitiu que o homem, ao escrever a Bíblia, ele escrevesse aquilo que Deus gostaria que fosse escrito. Ser inspirado é Deus permitindo ao homem escrever aquilo que Deus gostaria que fosse escrito. Deixa eu te dar um exemplo para você entender. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 3, diz assim: E disse Deus, haja luz. Preste atenção. E disse Deus, haja luz. Eu te pergunto, quem foi que escreveu o livro de Gênesis? Sabemos que foi Moisés. Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas eu te pergunto, como que Moisés escreveu Gênesis 1:3? Lá está escrito assim: disse Deus, haja luz. Como que Moisés escreveu aquilo que Deus disse se Moisés não estava lá? Em Gênesis 1:3, Deus ainda não havia criado o homem. Mas Moisés, mesmo não estando presente, ele foi capaz de escrever aquilo que Deus disse. Perceba, Gênesis 1:3, e disse Deus, haja luz.
Mesmo Moisés não estando presente naquele momento, ele foi capaz de escrever aquilo que Deus disse. O Espírito Santo, mesmo Moisés não estando presente, o Espírito Santo permitiu que Moisés fosse capaz de, mesmo não estando presente, escrever aquilo que Deus havia dito. E você que é um bom leitor da Bíblia Sagrada, você vai ver que isso se repete diversas vezes na Bíblia. Por diversas vezes você vai ver o Senhor dizendo assim: e disse Deus, e Deus então diz algo. Mesmo o escritor do livro não estando presente, o Espírito Santo permitiu que o escritor fosse capaz de, mesmo não estando presente, escrever aquilo que Deus havia dito. Mas o que acontece em Gênesis 8, 21, como eu disse, só acontece em Gênesis 8, 21. E eu vou lê-lo novamente agora e preste atenção no que diz Gênesis 8, 21. Vou repetir. O cheiro dos sacrifícios agradou ao Senhor, e ele pensou assim. E aí vai dizer, abre aspas, olha o que Deus pensou. Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam coisas más. Fecha aspas. Ei, querido, Gênesis 8, 21 é o único lugar onde Deus não está dizendo nada, Deus apenas estava pensando. Preste atenção na profundidade disso, querido. O homem, Moisés, pelo Espírito Santo, foi capaz de escrever aqui não o que Deus disse, mas o que Deus pensou. Deus não havia dito essas palavras, Deus apenas tinha pensado, e ainda assim Moisés foi capaz de escrever aquilo que Deus tinha pensado. Repito, Deus não havia dito aquelas palavras, Deus havia pensado. Moisés foi capaz de escrever aquilo que Deus estava pensando e não aquilo que Deus havia dito. Ei, meu querido, você quer saber o que se passa na cabeça de Deus? Você quer conhecer os pensamentos de Deus? Tenha intimidade com o Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe.